Quando os emigrantes se organizaram, prontos para viajar para a Califórnia, eu estava morando em Huntsville, no condado de Madison, onde me juntei a um dos grupos conhecidos como o Trem do Capitão Boyd. Um homem chamado John Mankins, anteriormente do condado de Marion, juntou-se ao outro grupo. Ele era um homem grande e tinha a fama de ser bastante autoritário e desagradável. Quando deixou o condado de Marion para se juntar aos emigrantes, ele estava vivendo em Flipping Barrens, entre Yellville e o Rio White. Os dois comboios de carroças, após partirem, viajaram juntos por um tempo, mas finalmente se separaram. Frequentemente estavam a 10 milhas de distância. Antes de chegar à fronteira, Mankins fez muitas bravatas de que atiraria no primeiro indígena que visse, fosse homem, mulher ou criança. O homem repetiu essas ameaças com tanta frequência após chegar à fronteira que o restante do grupo ficou alarmado e tentou convencê-lo a não fazê-lo, com medo de que todo o grupo fosse massacrado. Sendo um sujeito cabeça dura e despreocupado, ele não deu atenção aos conselhos deles. Chegando a uma reserva indígena e enquanto passavam, chegaram a um acampamento onde havia apenas algumas mulheres e crianças, pois os guerreiros estavam fora em uma caçada. Isso deu ao homem a oportunidade de cumprir suas ameaças, e ele assassinou intencionalmente uma índia ao atirar nela. Os outros emigrantes deploraram o ato cruel e insensível do homem sem coração. Eles sabiam que a tribo vingaria a morte da mulher. Continuaram a viagem com a expectativa de serem atacados a qualquer momento, mas não foram molestados até o 4º dia após a morte da mulher, quando os emigrantes viram um grupo de índios vindo em perseguição. Todos estavam montados em pôneis e somavam 100. Cada guerreiro estava com pintura de guerra completa. Os emigrantes estavam acampados a cerca de 10 milhas do nosso trem. Os índios vieram com pressa e, sem parar para negociar, cercaram o acampamento e exigiram o assassino, ou matariam e escalpelariam todos os membros do trem, incluindo mulheres e crianças. Os homens brancos estavam bem armados e tinham se preparado para a defesa caso todo o grupo fosse atacado. Diante da exigência dos guerreiros, os líderes perceberam que eram poucos em número para resistir aos índios enfurecidos, mesmo que quisessem. Mankins tinha cometido um assassinato tão cruel que eles não tinham simpatia por ele e o entregaram imediatamente. A fúria do grupo subiu a um nível alto e informaram aos homens brancos que iam infligir uma das torturas mais dolorosas conhecidas ao assassino. O prisioneiro sabia que estava condenado a um destino terrível, e o miserável Trêmulo implorou e suplicou aos homens brancos que o salvassem da vingança dos homens vermelhos, mas suas súplicas foram em vão. Ele havia provocado isso e teria que pagar a penalidade que correspondia ao desejo e sede dos guerreiros. Os índios pegaram uma corda de um de seus pôneis, com 60 pés de comprimento, feita de couro cru de búfalo, e amarraram o homem de cabeça e pés a uma das rodas traseiras de uma carroça. Os índios não demoraram muito nos preliminares quando examinaram suas facas para ver se estavam afiadas, e a cena terrível de esfolar um homem vivo começou. Eles começaram pelo pescoço e o sangue do homem logo corria em pequenos riachos pelo seu corpo nu, pois eles o haviam despido de todas as suas roupas. Eles lentamente, mas seguramente, retiraram a pele de todo o seu corpo, não em pequenos pedaços ou tiras, mas inteira. A terrível tortura foi realizada na presença dos homens brancos. Mankins lutou e gritou de agonia. Seu sofrimento foi terrível e miserável. Ele implorou, rezou e amaldiçoou. O trabalho sangrento continuou. A tortura insuportável prosseguiu. O homem havia cruelmente assassinado uma pobre mulher indígena indefesa e a tribo a qual ela pertencia estava punindo-o com a pior tortura que podiam conceber. Os índios exultantes terminaram seu trabalho horrível e doloroso e deram um grito de alegria. Sua vítima ainda estava viva, mas havia perdido a consciência. Eles o desamarraram e a forma sangrenta e contorcida caiu no chão, onde ficou tremendo por uma hora, quando a morte pôs fim à vida e à crueldade adicional pelos índios. Nenhum índio saiu até estarem satisfeitos de que ele estava morto. Eles então montaram seus pôneis e, com gritos de guerra, partiram, levando a pele humana com eles. Logo após os guerreiros gritantes terem saído de vista, os emigrantes cavaram uma cova no local onde o corpo do homem estava e deram-lhe um enterro decente. Eles marcaram o túmulo da melhor forma que as circunstâncias permitiam. Uma hora após o enterro do corpo sem vida de Mankins, o grupo de pessoas brancas partiu do local onde a cena aterrorizante foi encenada, deixando o túmulo recém-feito para os coiotes uivarem, os búfalos pisotearem e os índios que passavam zombarem. Capitão A. Wood.